Olá, aqui é a Keila e nesta minissérie teremos uma introdução conceitual a instalações prediais hidrossanitárias, principalmente na parte de abastecimento de sistemas prediais de água fria. Antes disso, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever e você pode estar curtindo e compartilhando este vídeo também. Semanalmente eu tento trazer aqui no canal ao menos um vídeo como este para você. Este não é um tutorial sobre como utilizar determinada ferramenta dentro do Revit, mas caso você curta esse tipo de conteúdo que envolve um pouquinho mais a parte de conceito e gostaria de continuar a ver vídeos como esse, eu gostaria que você comentasse abaixo aqui também. Mas vamos lá, vamos então ao conteúdo. A capacidade dos reservatórios, então, que tem relação com esse consumo, é a quantidade total de água a ser armazenada, que segue essa outra fórmula onde ali a capacidade recomendada de reservatório ali no total, a capacidade dela em litros seria ali, né, 2 vezes o consumo diário, ou seja, o dobro de um consumo de um dia. Para os casos comuns, recomenda-se a distribuição a partir da reservação total, de onde o reservatório inferior vai estar guardando 60% da capacidade total, e o reservatório superior vai guardar 40% da capacidade de reservatório total. Relembrando, no entanto, mas a gente vai ver um pouquinho essa parte de incêndio, a reserva de incêndio é usualmente colocada como volume adicional no reservatório. Ou seja, além dessa capacidade que é o dobro de um consumo diário, você adiciona depois, nesse cálculo, a reserva de incêndio. Ela não é, tirada do consumo ali do dobro de um dia. Daí aqui tem um exemplo, se você quiser pausar e puxar uma calculadora para ajudar a entender, pode. Nesse exemplo, você pode estar calculando a capacidade dos reservatórios de um edifício residencial de 10 pavimentos com 2 apartamentos por pavimento, sendo que cada apartamento possui 2 quartos e uma dependência de empregado. Adote a reserva de incêndio de 10.000 litros previstas no reservatório superior, sendo 2 pessoas por quarto e 1 pessoa por quarto de empregada. Daí, dessa forma, então, você tem 2 pessoas por quarto, vezes 2 quartos que você tem aqui, mais 1 pessoa ali no quarto de empregada. Então, dá 5 pessoas no total por apartamento. Lembrando que você tem 20 apartamentos, ou seja, 10 pavimentos ali, 2 apartamentos por pavimentos, né? 2 vezes 10 vai dar 20 apartamentos no total. Então, dessa forma, então, os 20 apartamentos vezes 5 pessoas, você vai ter 100 pessoas no total nesse edifício multifamiliar. Dessa forma, se eu fazer aqui 100 pessoas vezes 200 litros por dia, deve ser uma habitação popular no mínimo, então dessa forma você vai ter 20.000 litros por dia. Lembrando que no reservatório você prevê o dobro de um dia, então vai ser 20.000 vezes 2, vai dar 40.000 litros ali de capacidade do reservatório. E se tem reservatório superior e inferior, você pode fazer 40% no superior, que seria 26.000 litros, e no inferior, se é 60% de 40.000 litros, você pode colocar 24.000 litros ali no reservatório inferior. Na sequência, eu tenho aqui o tipo de reservatório, que é o reservatório de concreto moldado em loco, que ele pode ter esse tipo de ligação através de registros de gaveta, de pontos ali de limpeza, de distribuição de consumo. E tem também o tipo de reservatório que ele é industrializado. Geralmente é feito de fibrocimento, metal, polietileno, fibra de vidro, para pequenas e médias reservas, que seria com capacidade máxima em torno de 1.000 litros ou 2.000 litros. Acima disso, só se for moldado em loco. Quando a gente tem os reservatórios moldados em loco, a gente tem um volume que é igual à área em metros quadrados vezes a altura do reservatório. Então, a gente, para calcular o volume em litros de um reservatório moldado em loco, cuja área, por exemplo, é de 6 metros quadrados e a altura de lâmina de água é de 1,5 m, então você faria os 6 metros quadrados vezes 1,5 m de altura, e dessa forma você teria ali os 9.000 litros ali, que seria igual aos 9 metros cúbicos. Qual deve ser a altura de uma lâmina de água de um reservatório de 7.200 litros, cujas dimensões em planta são de 2 por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Se você tem ali 7.200 litros, que é igual a 7,2 metros cúbicos, e a gente sabe que o volume igual à área vezes a altura,
Então, 7,2 é igual o 6 ali vezes a altura, e dessa forma a gente descobre que vai ter uma lâmina de água de 1,2 metros de altura de lâmina de água. Daí a altura do reservatório, o pessoal pede como boa prática deixar pelo menos 1 metro entre o fundinho da caixa e o chuveiro mais alto ali dessa edificação. De preferência, não apoia ela diretamente na laje, deixa ela ligeiramente elevada em relação à colocação dela. E a pressão não depende do volume de água no reservatório, mas sim da altura. Inclusive, tem situações que, por pressão, o pessoal prefere deixar a caixa do reservatório mais alta, inclusive mesmo que seja industrializado ou moldado em loco, para a gente ter maior pressão, por exemplo, no chuveiro. A localização do reservatório, daí o reservatório mais distante dos pontos de consumo, sim fica menor pressão, por exemplo, no chuveiro. Se você deixar distante dos pontos de consumo, mas quiser ainda assim ter pressão no chuveiro, só se então você deixar o reservatório mais elevado. Daí, isso aí de ser elevado, o pessoal aqui no Brasil mede em metros de coluna d'água, MCA, de chuveiro, onde no mínimo a gente tem que ter aqui no Brasil 1 metro de coluna de água, e no máximo, existe máximo também, no máximo 40 MCA, metros de coluna de água, em relação ao chuveiro. Daí a gente tem aquela região de ligação da caixa d'água que comumente o pessoal chama de barrilete. Daí pode ser um barrilete concentrado ou pode ser um barrilete ramificado. Tem pequenas vantagens e desvantagens, eles são diferentes. Relembrando, barrilete é o conjunto de tubulações que se origina no reservatório e do qual se derivam as colunas de distribuição. O barrilete pode ser concentrado ou ramificado. O tipo concentrado tem a vantagem de abrigar os serviços de operação em uma área restrita, somente numa região toda ali, né, daí ajustado ali tudo pertinho, de modo a facilitar a segurança e o controle do sistema, possibilitando a criação de um local fechado, embora de maiores dimensões. Já o tipo ramificado é o mais econômico, possibilita uma quantidade menor de tubulações junto ao reservatório, e os serviços são mais espaçados e colocados antes do início das colunas de distribuição. Daí aqui a gente vai estar vendo alguns conceitos que a hidráulica utiliza. Então a gente tem os conceitos que envolvem colunas ramais e subramais. As colunas são as distribuições verticais de água fria que derivam do barrilete e descem na posição vertical, alimentando as ramificações, os ramais, nos pavimentos, que por sua vez alimentam os subramais das peças de utilização. Cada coluna deverá ter um registro de gaveta posicionado a montante do primeiro ramal. A gente tem a coluna e dela vai ser derivada uma ramificação. Daí, então, o registro deve ser colocado a montante, ou seja, em cima. Isso aí de montante jusante, provavelmente você deve ter visto quando estudou ali o primário, né, o ensino fundamental, de que quando você tem ali a nascente do rio, daí tem o curso superior, curso médio, curso inferior, em direção ali à foz, em direção ali ao mar. Daí quando você vai para cima em direção à nascente, à origem, você vai a montante. Quando você vai em direção à foz, onde ele termina, você vai a jusante. Então o registro, então logo a coluna entra em direção adentro ali do ambiente, antes dele começar a ramificar, você vai ter que estar prevendo ali o registro de gaveta posicionado a montante, no comecinho ali da primeira ramificação. Daí deve-se utilizar coluna exclusiva para válvulas de descarga para evitar interferências com os demais pontos de utilização devido ao risco de golpe de ariete. Daí como assim a gente tem aqui a imagem, ariete antigamente, na antiguidade, na Idade Média, às vezes o pessoal, para conseguir forçar a entrada através de uma região fortificada, através do portão, geralmente o pessoal golpeava com esse ariete. Parece um pilar, só que no sentido da horizontal, às vezes movido por força humana, às vezes por alavancas, às vezes por animais também. E semelhante a essa ideia, quando a água está parada no registro, ela está ali quietinha, mas quando a gente abre o registro, ou tem ali a válvula de descarga que ela abre ali o caminho, a água ela se põe em movimento, só que depois quando você fecha o fluxo de repente, às vezes você pode ocasionar um golpe de ariete. Então isso aí é de preferência evitar, porque é o que pode estar causando um desgaste maior e um problema em breve. A norma NBR 5626
5626, ela recomenda que nas instalações que contenham válvulas de descarga, a coluna de distribuição ela deverá ser ventilada, para inclusive evitar a retrosifonagem e contaminação. Daí é possível também a formação de bolhas de ar que acompanham o fluxo de água, e isso causaria a diminuição das vazões das tubulações. No caso de esvaziamento da rede por falta de água, ou quando ela volta a funcionar e encher, evitar também esse ar preso que dificulta a passagem de água. A gente também, neste caso, deveria estar prevendo então a ventilação do tubo de água. Daí aqui a gente tem um esquemático da derivação e da ramificação através das colunas de distribuição, e aqui a gente começa a estar pensando então nesses registros. Os registros, eles podem ser esses controladores de fluxo, que aqui, por exemplo, a gente tem o registro de chuveiro, que é um registro de pressão, e a gente tem esse controlador de fluxo, que seria quando a gente tem a torneira também, a gente tem o abre e fecha dela lá também. Daí, quando a gente tem os registros, a gente tem a localização deles. Quando é o registro de gaveta, a gente tem a localização dele, né, no mínimo a 60 centímetros em relação ao piso acabado, no máximo a 1,80 m do piso acabado, e se for acima do forro, a no máximo ali 10 centímetros acima do forro. Daí aqui a gente tem esses desenhos, da gente parar para pensar aqui. A gente tem 3 tipos de registros, né, principais utilizados aqui no Brasil nos sistemas hidrossanitários, que seria o registro do chuveiro, registro de pressão, que tem um esquemático aqui, esse número 3 então. A gente tem o registro de gaveta, a gente estava vendo ele até agora há pouco, que é esse registro aqui do número 1. E quando é o registro de gaveta locado ali perto do reservatório, geralmente é um registro de gaveta especial que ele tem uma região esférica ali dentro dele, é por isso que se chama inclusive registro esfera. Daí esses controladores de fluxo, além de pontos de torneiras e misturadores, a gente tem esses controladores de fluxos em registro de pressão, que são pontos onde a gente necessita a regulagem de vazão, como por exemplo chuveiros, duchas, torneiras para abrir e fechar ali a passagem da água no dia a dia. Daí a gente tem o registro de gaveta que permite a abertura ou fechamento da passagem de um sistema de tubulação, mas não numa situação corriqueira de dia a dia, de você deixar meio aberto passando, ou você fecha total ou você abre total esse registro de gaveta. Daí tem um registro de gaveta especial, que é o registro esfera, que ele é semelhante ao de gaveta, mas ele bloqueia completamente a saída de água em caixas d'água. E por ser mais resistente, ele aguenta a maior pressão e dessa forma ele também tem maior vida útil em relação ao de gaveta. A gente tem válvulas como a válvula de descarga nas instalações de bacias hidrossanitárias, a válvula de retenção utilizadas para que a válvula flua somente em um determinado sentido da tubulação e não volte, e a gente tem as válvulas de alívio ou redutoras de pressão, que mantém a pressão constante de saída na tubulação, já reduzida a valores adequados. Daí aqui a gente tem exemplos de possibilidades de tipologias de usos, né, de banheiros e colocação ali dos gabaritos de hidráulica, essas peças hidrossanitárias. E aqui mais alguns exemplos. E a gente tem na instalação desses gabaritos a altura dos pontos. Os pontos de água fria devem estar nessas alturas. O posicionamento dos pontos de entrada de água e a posição dos registros e outros elementos podem variar em função de determinados modelos de aparelhos, inclusive, porém essas alturas mais utilizadas, padronizadas para diferentes tipos de aparelhos, são esses relacionados aqui. Quando a gente tem a bacia sanitária com válvula, a altura do ponto de água fria é 33 centímetros em relação ao acabado. Lembrando que instalações prediais, sempre quando mede a altura, é em relação ao piso acabado da arquitetura, ao revestimento da arquitetura colocado no piso. Daí, quando a gente tem a bacia sanitária com a caixa acoplada, daí deve estar o ponto ali a 20 centímetros em relação ao acabado. Quando a gente tem ducha higiênica, é 50 centímetros a altura do ponto, bidê 20 centímetros, igual a bacia de caixa acoplada. A banheira de hidromassagem, o ponto deve estar a 30 centímetros, o ponto de água fria. O chuveiro ou ducha deve estar a 2,20 m. O lavatório, a altura do ponto é 60 centímetros. O mictório deve estar a 1 metro, 1,05 m.
A máquina de lavar roupa deve estar a 90 centímetros, o ponto ali da ligação da água fria. A máquina de lavar louça deve estar a 60 centímetros. Pia deve estar o ponto ali da água fria a 1,10 m. Tanque a 1,15 m. A torneira de limpeza deve estar a 60 centímetros em relação ao acabado. Idem para a torneira de jardim. Registro de pressão do chuveiro deve estar a 1,10 m. O registro de gaveta, de a gente fechar ali o registro de gaveta de um ambiente para fazer manutenção, é 1,80 m. E válvula de descarga de banheiro, que a válvula de descarga, a botoeira fica ali na parede, neste caso é 1,10 m a altura. Aqui a gente tem isométricos e esquemáticos de ligação aqui detalhados daqueles ambientes, por exemplo, de banheiro, daí, por exemplo, de cozinha, quando tem duas cubas de pias ali, por exemplo. Daí a gente tem essas simbologias que podem e devem ser utilizadas. Daí a gente tem aqui mais exemplos, tanto ali da área de serviço, como também da ramificação do barrilete em direção às colunas de distribuição de um prédio, provavelmente um multifamiliar. Daí a gente tem aqui mais tabelas, que inclusive a gente pode voltar a ver mais adiante, tanto tabela de peso relativo nos pontos de utilização, que dá a vazão do projeto em litros por segundo, como também ali o peso relativo. A gente tem um ábaco simplificado e também o consumo predial diário com valores indicativos, que eu tinha até colocado ali de forma ampliada para a gente estar vendo e lendo junto. Daí aqui eu deixei inclusive o fundo branco, quiser aqui printar a tela pode, para a gente saber mais ou menos o consumo predial, e tendo esse ábaco simplificado, a gente tem inclusive o peso relativo nos pontos de utilização e está prevendo melhor também o reservatório. Tem também essa leitura recomendada, que você pode estar lendo aos pouquinhos, principalmente a ABNT, mas também, se você quiser ver na íntegra o texto do Roberto de Carvalho Júnior, eu recomendo que, se você quiser estar vendo a versão resumida, pode pegar o Interfaces Prediais, Hidráulica, Gás, Segurança, Contra Incêndio, Elétrica e Telefonia, que ele tem aqui as interfaces prediais a borda-gás, coisa que não tem nesse livro de instalações hidráulicas. Aqui é só água fria, água quente e esgoto. E a relação dessas instalações, inclusive em relação ao desempenho. Mas se quiser ver de forma mais resumida, pode estar lendo esses interfaces prediais. Novamente eu reforço que muita gente que acompanha aqui o canal são profissionais que já trabalham com esse tipo de conceito que eu mostrei aqui hoje, mas tem muita gente também que, às vezes, durante o período de graduação, passou por essa disciplina e nunca colocou em prática, então acho que são conceitos que são válidos para serem relembrados, ou então, gente que realmente agora, né, que está estudando esse tipo de conceito, eu acho que vale como conteúdo de reforço, que de certa forma, aquilo que a gente demonstra, né, como conhecimento em projetos que a gente realiza, né, de certa forma tem relação com o nosso repertório de conhecimento também de conceitos e até mesmo regras, normas que acabam sendo utilizadas para o desenvolvimento desses tipos de projetos que a gente realiza. De certa forma, o projeto que a gente realiza nunca é realizado somente com o conhecimento da sua especialidade acadêmica, ele é realizado com todo o contexto, todo o conjunto no qual se insere o seu projeto específico. Mas, se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço para que você comente também abaixo do vídeo, para que eu possa estar trazendo, então, uma continuação nessa ideia aí do aprofundamento de conceitos que envolvem a utilização da água fria, né, nos projetos que você realiza. Nos vemos na próxima, então.